O evangelho deste domingo está em João, capítulo 10, versículo 11 ao 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos hoje uma graça muito grande de termos esta oportunidade abençoada de recebermos este texto. É uma declaração de amor. Assim como as pessoas ficam todas entusiasmadas, emotivas, alegres de ouvirem verdadeiramente: olha, eu te amo. Você é importante para mim, eu quero cuidar de você, eu farei tudo para você ser feliz. E a pessoa responde: nossa, eu sempre quis escutar isso, eu também te amo muito. Se nós falamos isso para pessoas que amamos, o amor do pai com os filhos, a mãe, o amor entre os esposos, o amor, entre os namorados, aqui é uma carta de amor, Jesus se declarando para nós. E como é um meio que ele usa para mostrar que ele nos ama, que ele quer intimidade conosco, que ele quer cuidar de nós. Ele dizer: eu sou o bom pastor, eu sou o seu pastor. Antes de entrarmos no evangelho de hoje, João 10, 11 a 18, eu trouxe até a minha Bíblia. Permita-me ir a Ezequiel, que é a origem do discurso de Jesus. Para você entender o discurso do bom pastor de João 10, você precisa conhecer o capítulo 34 de Ezequiel. Você que está conosco, se você quiser anotar, anote e ainda hoje o leia. Leia com caneta na mão e vá grifando aquilo que o texto lhe diz. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler algumas partes, mas seria bom que nós lêssemos no dia de hoje Ezequiel 34, porque João 10 é uma resposta à situação de Ezequiel 34. Você não vai entender João 10 se você não conhece
o contexto que Jesus está falando, que foi colocado por Ezequiel. Permita-me ler alguns pedacinhos aqui. Ai, estou em Ezequiel. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. A doente não a tratais. A ferida não a curais. A transviada não a reconduzis. A perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se as minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa para todas as feras. 8. Já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios, eis o que diz o Senhor: vou castigar estes pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas de sua goela, de modo que não poderão devorá-las. Versículo 15. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar. Quem está dizendo isso? Deus. Deus está falando isso com Ezequiel. Qual é a atitude de Deus? A ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada, eu a reconduzirei. A ferida, eu a curarei. A doente, eu a restabelecerei. E velarei sobre quem estiver gorda e vigorosa. Claro, a leitura vai até o versículo 31. Eu li esses 9 versículos para você entender qual é o contexto do bom pastor. Jesus diz que ele é o bom porque existem os maus. E no texto de Ezequiel, ele está falando de quem? Dos juízes, daqueles que foram levantados no meio do povo como autoridade para conduzirem um povo a um caminho de fartura, a um caminho de proteção, a um caminho de cuidado. E o que nós vimos no contexto de Ezequiel, aqueles que estavam no poder, e aqui se inclui o poder político e também o religioso da época, as pessoas não se preocupavam com o rebanho, mas se preocupavam em se fartar do rebanho. Na questão política, os impostos. Na questão religiosa, as ofertas. Então Jesus, ele realiza a profecia de Ezequiel de um povo que não se sente cuidado, um povo que não se sente conduzido, um povo que não se sente direcionado. Meus irmãos, isso é concepção minha. Tudo aquilo que o padre faz é muito importante. Nada não é importante. Acompanhar as equipes, acompanhar as pastorais, fazer as reuniões, manter o templo em ordem, celebrar com gosto, tudo isso é muito importante. Mas penso que entre as prioridades, se não for a prioridade, é o zelo pelo rebanho com a ministração e a pregação da palavra. O padre é o homem da palavra, é o orador sacro por excelência, e é no ambão, é na palavra que ele vai passar para o rebanho a orientação do bom pastor. Papa, bispos e padres são pastores no único pastor. Somos sacerdotes no único sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós participamos do sacerdócio dele. Nós somos a igreja dele.
Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então tudo se deve fazer com zelo, mas temos que ter um zelo principal, exaustivo, cansativo e com oração, no estudo e no aprofundamento da palavra. Se o padre desconhece a profundidade da palavra de Deus, ele não tem como conduzir o seu rebanho nas coisas espirituais. Aí ele começa a entrar em política, começa a fazer do ambão palanque, falando de direita ou falando de esquerda, dividindo a comunidade, dando pitaco, aonde ele não foi formado para isso. Nós somos homens da palavra, e na palavra de Deus é que devemos orientar os fiéis. O que conta não é a minha opinião pessoal. O que o Christian pensa não tem validade nenhuma no altar. Aqui é o que o Senhor nos coloca, o que a palavra me impele. Então o bom pastor, ele quer contar com pastores diferentes de Ezequiel. Pastores que cuidem, pastores que zelem, pastores que tenham gosto pelas coisas do altar, que sejam encantados com as coisas da igreja, apaixonados pela palavra de Deus. Aí sim o pastoreio ele vai acontecendo, como bom pastor, às vezes acariciando as ovelhas, às vezes alimentando, tantas outras corrigindo, trancando, mas tudo com zelo, para que o rebanho não se perca. Quando Jesus diz, eu sou, ele está se colocando em pé de igualdade com Deus, porque ele é filho de Deus e ele é Deus. Essa expressão, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta onde as ovelhas entram. Tudo que Jesus fala, eu sou, ele está voltando a Êxodo 3:14. Quando Deus manda Moisés para o Egito libertar o povo, Moisés pergunta, mas quem és tu? Quando eles perguntarem quem me enviou, eu vou dizer o quê? O que Deus responde para ele? Eu sou aquele que sou. Diga que o eu sou te enviou. É por isso que a expressão de Êxodo 3:14 volta na boca de Jesus em João 10:11. Ele se coloca como verdadeiro Deus, aquele Deus lá de Ezequiel 34, que disse, se vocês não cuidam, eu vou cuidar. Se vocês não dão de comer, eu vou dar. Se vocês não procuram as extraviadas, eu vou procurar. Se você não enfaixa a perninha daquela que quebrou, eu vou enfaixar. Eu serei o pastor. Aí Jesus em João 10, ele pega Ezequiel e diz, eu sou o pastor. Aquele pastor lá de trás, que vocês conhecem do livro de Ezequiel, porque o pessoal conhecia esse texto. Eu sou esse pastor, eu sou um pastor bom. E por que Jesus diz que ele é bom? O bom e belo pastor. Porque ele não está disposto só a cuidar do rebanho. Ele está disposto a dar a vida pelo rebanho. É um amor de mãe. Quem é mãe entende melhor. A mãe, ela é capaz de, se necessário for, dar a vida pelo filho. Quantas mulheres no hospital, em trabalhos de parto, um parto complicado, as mulheres dizem para os médicos, salva o meu neném. O médico fala, olha, mas você está correndo perigo, salva o bebê. Ou seja, a mãe, ela dá a vida pelo filho. E não é linguagem poética, você que é mãe, é linguagem real. A mãe pode ser uma gatinha, mas se mexer com a sua cria, ela vira uma leoa. Ou seja, é próprio do amor dar a vida. É próprio do amor dar a vida. Então Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. No contexto do texto, eles não sabiam o que nós sabemos. Aí nós recebemos o texto com mais força, porque nós conhecemos o que aconteceu na cruz. Nós, quando olhamos Jesus crucificado, nós vemos o pastor que realmente deu a vida.
E aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu não sou obrigado a escutar coisa errada e não corrigir. Há um filme, que eu não vou dizer qual é o filme, brasileiro, onde um rapaz, ele se converte e se torna um pastor. Até aí não tem problema nenhum. Qual que é o problema do filme? Que eu vi um trechinho ontem, só para pegar o contexto, para não falar que eu ouvi, mas eu vi o filme. Preste atenção numa cena do filme perigosa e que não é verdadeira e que denigre a fé católica. O filme passa uma procissão da Sexta-feira da Paixão. Aí tem lá o pessoal cantando, um esquife de Jesus morto e lá atrás Nossa Senhora das Dores. Sexta-feira da Paixão. Quando eles voltam para casa, a irmã do cara, que seria o tal pastor, ela tem uma crise de asma. E ela não consegue melhorar. E aquele jovem questionando a Deus, por que eles rezam, e ela está levando aquela vida de pindaíba. E na sala onde o jovem está, tem um crucifixo. Ele chama o pai, olha como que eles são espertos. Ele chama o pai e diz assim: pai, o nosso Deus está morto ou está vivo? O pai é católico. O pai diz: por que você está falando isso? Ou eu acredito naquele cara pregado naquela cruz, que precisa mais de mim do que o dele, porque um Deus que se prega na cruz é um Deus fraco, ou ele está vivo como a Bíblia diz? Aí o pai vai dizer: meu filho, não critique a nossa religião, mas Deus está morto na cruz. Essa é a sua fé, meu pai? E o pai responde: nós acreditamos nisso, meu filho, e precisamos respeitar a nossa religião. E o filme continua. Qual que é a mensagem, não subliminar, mas descarada, que se passa no filme? Que para o cristão católico, o nosso Deus está morto na cruz. Nós cultuamos um Deus morto. Eles não dizem que a Igreja Católica crê no Deus ressuscitado, e que o crucifixo na igreja não é cultuar um Deus morto, mas é ver o bom pastor que chegou a dar a vida pelo seu rebanho. O Cristo não está na cruz, o Cristo está vivo e ressuscitado, e nós cremos muito mais na presença eucarística, que é a presença viva, do que na imagem do crucificado. Tanto que é que nós falamos uma imagem. Não é Jesus que ali está pregado, é uma imagem, é uma foto, é uma lembrança de onde chegou o amor de Deus por nós. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos o Deus vivo. O que o filme quis passar? Que agora o cara descobriu a roda, que ele vai pregar Cristo vivo, e quem é católico deve sair desta igreja, porque é uma igreja onde o Deus está morto numa cruz. Claro, há uma deturpação dos pais dele. A hora que ele está lá beijando a namorada, a mãe entra na sala e tira o crucifixo. Aí parece que tirou Deus da sala, um Deus morto, um Deus de metal. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer aquilo que a nossa fé católica. João está me relatando que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida, aquele que oferece a vida. Então nós não cultuamos um Deus morto, pelo contrário, ele deu a vida para ressuscitar, como ele vai dizer no final do texto: ninguém tira a minha vida, tem o poder de entregá-la, tem o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu pai. Eu não vou aqui dizer o nome, senão é capaz de eu ser até chamado a atenção. Mas há um teólogo católico, badalado, badalado, que num discurso, e ninguém corrigiu o cara. Eu não sei o que a igreja parou de excomungar as pessoas. Tem gente que já tinha que ser tirada há muito tempo, colocada para fora. Não estou entendendo o que segura esse tipo de gente dentro da igreja. O cara disse com todas as letras, eu até anotei: a morte de Cristo na cruz foi um acidente de percurso, porque ninguém nasce para morrer. Pelo amor de Deus,
Não há ninguém que corrija um cara desse e ponha o cara num banco para fazer teologia de novo. A morte de Jesus Cristo nunca foi acidente de percurso. Jesus também não é mártir. Jesus, ele é redentor. Nós estamos correndo um perigo hoje, até na teologia cristã, de conhecer um Cristo que foi verdadeiro homem, abrindo mão da divindade de Cristo. O final deste evangelho, Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu vou recuperá-la. Jesus, ele não morreu na cruz como um acidente de percurso, ele veio para isso. Temos que ler Bíblia. Lá no Getsemane, quando ele está suando sangue, o que ele vai dizer? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. No final da Santa Ceia, o que ele vai dizer? O meu coração está angustiado, porque é chegada a hora. Mas o que eu vou dizer? Pai, afasta-me desta hora, se é para esta hora que eu vim. Jesus tem clareza do caminho que ele vai percorrer. Jesus tem clareza. E 3 vezes antes de chegar em Jerusalém, ele disse: nós estamos indo para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Jesus tem clareza que o bom pastor, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é a vítima, ele é o ofertante e ele é a oferta. Aí vem um cara, só porque estudou, falando que a morte de Cristo foi um acidente de percurso. Acidente de percurso é o palpite do cara, que está bem fora da teologia oficial, da teologia bíblica. Em Mateus 26, 53, quando Jesus está conversando com Caifás, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? A minha pergunta é: quantos anjos tem uma legião? Quem sabe? Está vendo? Coisa da nossa festa, vocês não sabem. Uma legião tem 6.000 anjos. Jesus está falando que o Pai tem à disposição dele 12 legiões. Multiplica 12 por 6.000, que você verá um pequeno exército celestial para salvar Jesus das mãos de Pilatos. Um anjo só, meu filho, já resolve o problema todo. Se você conhece o Antigo Testamento, um profeta orou a Deus porque o exército inimigo estava chegando, e eles eram apenas 3.000 soldados, o exército era mais de 15.000. Deus ouviu o profeta e mandou naquela noite um anjo, não era nem arcanjo não, um anjo, e este um anjo destruiu o exército inimigo. Um anjo acabou com mais de 15.000 soldados. Imagina se um anjo é capaz disso, imagine 12 legiões, o que não é capaz de fazer com o mundo. Jesus está dizendo o quê? Ele é filho de Deus e ele está indo para a cruz por vontade, por missão, porque ele é pastor e ele dá a vida pelos seus amigos, ele dá a vida pela sua igreja. E nós precisamos, meus irmãos, entender isso. A hora de Cristo, a hora da cruz, não é um acidente. Os judeus, os sumos sacerdotes, a culpa é de Judas. Todos esses personagens estavam arquitetados no plano do Pai. Jesus veio para dar a sua vida. E aqui nós vamos à primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos 4, 8 a 12. Pedro, se você lê Atos antes de Pentecostes, e você lê esse texto agora, parece que não é o mesmo Pedro. Olha Pedro lá na paixão do Senhor. Você não é discípulo dele? Não, com medo de morrer. Chegou uma mulher: você não andava com ele? Não, nunca ouvi. Se a gente falar, parece quem anda com ele. Eu não conheço. E o galo cantou.
Pedro nega 3 vezes com medo. Depois da morte de Cristo, onde está Pedro? Trancado com os outros apóstolos, com medo dos judeus, trancados. Pedro não fala nada, você não vê Pedro está ali, ó. Medo. Quando vem Pentecostes, ele fica cheio do Espírito e dando a pregar, e prega sem medo, e fala a verdade. Tanto que na primeira leitura, eles levaram Pedro para ser interrogado, porque ele curou um paralítico, e ali eles queriam prendê-lo. A coisa estava ficando fora de controle, as pessoas estavam se convertendo, queriam conhecer Jesus, queriam ser batizadas, queriam conhecer a palavra. Quando eles questionam Pedro, e olha que Pedro poderia morrer, como morreu? Crucificado, de cabeça para baixo. Ele não foi digno de morrer como Jesus. Aqui eu quero abrir um outro parênteses, que eu não sou obrigado a conviver com o erro dos outros. Vamos lá, mais uma. Há um filme que tem uma cena da Basílica de São Pedro, em Roma, e a cena é verdadeira, porque eu já estive lá e vi, com esse olhinho aqui, uma cruz de cabeça para baixo, com um homem deitado, um ancião. Aquele é Pedro, Pedro morto. Ele deu a vida por Jesus, per Christum, por Cristo, per Christi. E lá está Pedro deitado e a cruz de cabeça para baixo. O que eles fizeram? Entraram filmando a igreja e falaram: olha aqui, ó, para vocês verem, olha onde que o povo não tem limite, para vocês verem que Satanás mora no Vaticano. A tese do cara: Satanás mora no Vaticano, e eu vou provar que ele mora. Aí ele filma a cruz de cabeça para baixo. Olha aqui, ó, dentro da Basílica do Papa, eles cultuam uma cruz de cabeça para baixo. É a derrota do cristianismo, é a derrota de Cristo, é o maior símbolo satânico. O povo: ai, padre, mas tem essa cruz mesmo, de cabeça para baixo? Tem, meu filho, é porque é a cruz de São Pedro. Vai ler Bíblia. Jesus, Pedro, quando foi crucificado, ele disse: olha, eu não sou digno de morrer como Jesus, pois morrerás crucificado. Então me crucifica de cabeça para baixo, para eu que não morra igual Jesus. Então Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Essa cruz, que esse homem, essa imagem, simboliza o amor de Pedro como bom pastor. Assim como Jesus é o bom pastor e ele confia a sua igreja a Pedro, Pedro mostra que também é pastor, morrendo como Jesus, dando a vida como Jesus. Meus irmãos, se a gente não conhece a nossa fé, se você não entende dessas coisas, as pessoas passam a lábia facilmente em você. Mas quando você sabe disso e você começa a falar com a pessoa, rapidamente a pessoa vaza, porque ela sabe que você sabe, porque 90% não sabe. Então nós devemos conhecer isso. E a primeira leitura, Pedro aqui é um outro Pedro. Ele está presente às autoridades, ele pode ser morto, mas você não vê mais ali um Pedro medroso, um Pedro escondido. Pedro toma a palavra e diz assim: olha, ficai sabendo que vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que este homem foi curado diante de vós. Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Gente, olha a postura de Pedro. Pedro aqui não tem mais medo. Pedro aqui não fica medindo palavras. Pedro está pregando a verdade. Matem-me se quiser, mas a verdade é essa: vocês crucificaram Cristo e Deus o ressuscitou. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, mas que Deus a fez pedra angular. É o que nós cantamos no Salmo, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Agora preste atenção na fala de Pedro: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O que Pedro está dizendo para nós? E isto é algo que o cristianismo pegou para ele, e nós temos que pagar o preço, e pagamos.
Nós temos que pagar o preço, e pagaremos, sem problema nenhum. Mas a verdade não pode ser escondida. Não há outro nome que possa salvar o ser humano do que Jesus. Nem Buda, nem Maomé, nem fundador de religião nenhuma. Só Jesus é o Salvador. E há livros, vocês não têm acesso talvez a esses livros, mas há livros publicados onde autores católicos colocam Cristo igual a Buda. Meu filho, é o fim da picada. É o fim para destruir tudo aquilo que é patrimônio da igreja. Pedro é muito claro. Só há um Salvador e ninguém pode ser salvo senão por Ele. Jesus disse isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que nós falamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a verdade. Ele não é uma verdade entre tantas. E essa sociedade podre religiosa que nós temos é que fica colocando na sua cabeça essa picuinha de gente entupida que não lê Bíblia. Todas as religiões são boas, toda igreja é salva, todo caminho leva para Deus. Importa você ter fé. Eles tiraram isso de onde? Da palavra de Deus, que não é. Nós precisamos entender que o nosso Salvador é Jesus Cristo e fora dele não há salvação. Quando nós dizemos que há, você está esvaziando Cristo de quem Ele é. Então Cristo não é Deus e Cristo é mentiroso, porque Ele disse isso. Pedro reafirma o que ele disse e Jesus vai dizer: eu sou a verdade. Se você não aceita isso, é porque nós não estamos na verdade. Meus irmãos, nós precisamos firmar a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Esse é um preço que o cristianismo paga. Que preço? De dizer a todos que nós acreditamos que fora dele não há salvação, que ele é o único Salvador. Você pode visitar no mundo todo o túmulo do fundador de todas as religiões que existem. Shintoísta, na China, Ásia, África, os outros, você encontra o túmulo. O único que você procura e não está no túmulo é Jesus Cristo. Não se tem notícia que algum fundador de religião tenha ressuscitado. O Senhor ressuscitou, provando o quê? Que Ele é Filho de Deus. Que tudo aquilo que acontece no pastoreio de Jesus é fruto da vontade do Pai e da obediência dEle. Nós precisamos conhecer Jesus porque Ele diz que a ovelha o conhece. Tudo que eu estou contando para você hoje é para você conhecer mais quem é esse bom pastor, que é o Filho de Deus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o único caminho que leva ao Pai. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Na Bíblia, conhecer não é igual nós falamos o português, não. Vamos supor, eu nunca vi você. Aí alguém falou: padre, deixa eu apresentar outra pessoa aqui. Ah, prazer, Padre Cristo. Prazer, fulano. Legal. Você é de onde que é? Ah, tá bom. Seja bem-vindo. Aí você vai dizer: eu fui à missa no Frei Galvão, eu conheci o Padre Cristo lá. A gente não fala assim? Isso é normal. No português isso é normal. Para a Bíblia, não é isso conhecer. Conhecer não é se apresentar, não. Conhecer para o judeu é intimidade. Eu só posso dizer que eu conheço alguém se eu já comi com esta pessoa um saco de sal. E veja na sua casa quanto tempo leva para vocês comerem um saco de sal. Ou seja, tem que ter tempo. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, não se apaixonariam numa noite e já levaria a pessoa para casa numa semana, porque não se conhece. Ah, eu fui numa balada ontem, eu conheci meu melhor amigo. Conheceu. Rapidamente, as pessoas não têm tempo. Jesus está dizendo que Ele nos conhece, que nós o conhecemos, o mesmo verbo na boca de Maria. Quando o anjo diz
que ela será mãe do Filho de Deus, do Emanuel, que é Deus conosco. O que Maria responde? O que Maria pergunta, melhor dizendo? Como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. O que significa não conheço homem? Ela não deitou com homem, ela é virgem. Ela não teve relação, ela não teve intimidade com homem. Quando Jesus diz que Ele nos conhece, Ele não nos conhece por apresentação. Ele nos conhece de coração. Ele conhece a nossa história. Ele conhece o nosso nome. Ele conhece as nossas alegrias e tristezas. É impressionante como que num rebanho grande, o pastor conhece qual é a ovelha. Aquela está prenha, aquela está desnutrida, aquelas estão ótimas, aquela foge sempre. E você olha para as ovelhas, elas são idênticas. Como que ele sabe? Porque ele é o pastor. Quem não é pastor não sabe, ele sabe. E as ovelhas conhecem a voz dele, como ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Gente, o que Jesus está falando para nós? Não basta dizer, Ele é o meu pastor. Quantas vezes nós já cantamos tão bonito na igreja? Tu és Senhor. Aí tem uns que choram, o meu. Por isso, mas é bonito mesmo. Só que a questão aqui não é cantar que Ele é pastor, não é dizer que Ele é pastor, é mostrar que Ele é pastor. E como que eu mostro que Ele é o meu pastor e que eu sou ovelha dele? Procurando conhecê-lo cada vez mais e fazendo com que Ele me conheça cada vez mais, numa vida de oração. Estar com Jesus todos os dias, rezar mais, dobrar o seu joelho ao pé da cama. Jesus, dai-me a graça de te conhecer cada vez mais. Dai-me a graça de te amar cada vez mais. Aquele Cristo que eu ouço na missa, aquelas palavras que o padre prega para mim, tão bonita. Eu quero conhecer isso. Eu não quero só escutar, eu quero sentir no meu coração. Aí você se torna ovelha verdadeira, porque você o conhece. Você não está ouvindo falar dele, você o conhece. Pegue alguém que nunca comeu uma pera na vida e tenta passar para a pessoa o gosto da pera. Você pode ficar com ela um ano, não vai adiantar. Ela vai fazer comparação por assimilação, mas ela não tem a experiência. Quer saber o que é pera? Não vou te falar não. Morde aí, ó. Nós temos que ter a experiência. Experimentar o Cristo é que me faz permanecer no rebanho. Experimentar o Cristo é que me faz olhar para essa cruz e dizer assim: foi por mim, por nós, por mim, pelos meus pecados, pela minha vida, pela minha salvação. É pessoal, não é para mim. Eu o conheço e Ele me conhece. E Jesus aqui, última colocação, Ele abre o redil para todos. Talvez as pessoas não entendam essa frase de Jesus, porque na cabeça do judeu, só o judeu era o povo de Deus até Jesus. Só o judeu era o povo de Deus. Na cabecinha deles, só eles que seriam salvos. Hoje tem uns que pensam isso também, só nós, né? Quem não está com a gente não vai. Jesus vai dizer assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Jesus está pregando para quem? Para os judeus. Quais são as outras ovelhas que não estão no redil? Os pagãos. No contexto bíblico, quem são os pagãos? Quem não era judeu. Hoje, quando fala, não, tal pessoa é pagã. O que é hoje um pagão? É quem não é batizado. Quem é batizado é cristão. Quem não é batizado é pagão. Na época de Cristo, o pagão era quem não era judeu. O que Jesus está falando? Eu não vim só para as ovelhas da casa de Israel, também por vocês, mas eu tenho ovelhas que não são deste redil, e a elas eu devo buscar. E haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, não interessa se você é judeu, não interessa se você é pagão, interessa que você me siga,
que você viva a minha palavra, que você me conheça. Quem fez isso magistralmente foi São Paulo, chamado o apóstolo dos gentios. Ele começou a pregar para os judeus não aceitaram. O que ele fez? Começou a viajar pregando para os pagãos, e ele converteu esse povo todo. Por isso que ele diz que ele é o maior missionário de todos os tempos. A coluna, uma das colunas da igreja, Paulo, apóstolo, Paulo, pregador. Meus irmãos, a divisão, ela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus. Há um conhecido meu, nós estudamos junto, ele saiu do seminário, ele trabalha agora em São Paulo, casou, daqui a pouco vai ser vovô. E eu, há uns tempos atrás, falei: olha, pega para mim aí, no censo, quantas igrejas cristãs tem no Brasil? Na época me passou um número, não me lembro quanto era, mas é fora do comum, é um escândalo isso aí. Aí há pouco tempo, pediram de novo, ele falou: olha, não tem como contar mais, não tem como a gente saber mais, é tanta e tanta e tanta, cada esquina tem uma, que a gente não sabe mais quantas existem. E essa frase de Jesus, há um só pastor e um só rebanho, na cabecinha de muitos não funcionam. Abrem portas de bar e com placas de igreja, como se fosse abrindo uma loja, como se uma igreja fosse um CNPJ. Ah, então eu abri ali, tem CNPJ, tem água, luz. Vamos começar. As pessoas deveriam ler mais história, né? Napoleão Bonaparte conquistou quase a Europa inteira. Isso aqui é fato real. E ele, em cima do seu cavalo, ele tinha uma dor estomacal, uma azia. Por isso que muitas fotos de Napoleão, ele está com a mão assim, o pessoal acha que é uma pose, né? É que ele tinha uma dor abdominal, então ele ficava sempre com a mão no estômago. Por isso que toda foto de Napoleão, ele está com a mão dentro do paletó, né? O pessoal acha que é uma pose, ele tinha um problema. Então Napoleão, quando estava no auge do seu império, ele conquistou quase a Europa inteira. Um dos seus generais disse assim: Napoleão, tu és tão poderoso que tu poderias até criar uma igreja, nós seríamos seus súditos. Napoleão respondeu assim: olha, para criar uma igreja, para fundar uma igreja, seriam necessárias duas coisas: morrer e ressuscitar. A primeira não quero, a segunda não posso. Napoleão já sabia disso, e as pessoas hoje não sabem disso. Por isso, meus irmãos, é que nós rezamos: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. São os 4 atributos da nossa igreja. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de honra para nós católicos. É motivo de mostrar que nós temos alegria de ser católicos. Eu vejo tantas pessoas evangélicas tão alegres em serem evangélicas. Por que a gente não vê esse brilho no olhar de muitos católicos? Que nós não conhecemos, e quem não conhece não ama. O Papa é o ponto de unidade da igreja. É por isso que a igreja se mantém unida nele. É interessante quando você vê as viagens do Papa, cada país que ele chega tem uma cultura diferente, uma celebração diferente, ritos diferentes. Tem culturas que nem parece que eles são católicos, não, é tudo muito diferente, mas são todos unidos ali no Santo Padre, uma doutrina, uma liturgia, uma celebração. Este evangelho que eu estou lendo aqui hoje, não sei se todos sabem, ele é lido em todas as igrejas do mundo. A liturgia católica é uma só para o mundo inteiro. A missa hoje na China, no Japão, na Coreia do Norte, na Itália, Estados Unidos, Canadá, todos estão celebrando essas leituras, estão lendo este evangelho. A liturgia é uma. O sacramento é administrado do mesmo jeito no mundo inteiro. A palavra, a organização da igreja, gente, isso é muito bonito. É a unidade na diversidade. A igreja é muito diferente. Você vê na igreja, você pega na igreja um grupo mais conservador, aquele católico bem tradicionalista, estão ali.
Os homens vão à missa de terno, o homem de um lado, mulher do outro, as mulheres de véu, todas de saia, texto na mão, rigorosíssimos. Aí se olha de outro lado, a RCC, mais louvor, efusão, oração em línguas, e balança braço, e toca bateria. Se você vê, quem não conhece, eles, nossa, que religião tão diferente, deve ser duas igrejas, é a mesma igreja, cabe um, cabe o outro. Tem gente que é mais contemplativo, cabe. Aí eu quero ser um monge, eu quero ficar só no mosteiro, tem. Aí eu quero atuar no mundo, tem. Eu quero mexer com educação, tem. Eu quero ser mais litúrgico, tem. Tem de tudo na igreja. E esse tudo, por que não se divide? Porque tem uma unidade. E quem que garante a unidade? O Papa. Por isso que ele é uma figura muito importante para nós, porque nele a igreja toda ouve, segue, ele fala para todos, ele conduz a todos. Quem é o nosso pastor por excelência? Nosso pastor diocesano, Dom José Carlos. Quem está conosco na sua cidade, você sabe o nome do seu bispo. Quem que colocou esse bispo aí? Dom José não disse assim, a partir de hoje eu sou bispo, viu? A partir de hoje tem que falar bispo. Eu sou bispo a partir de hoje. Na igreja católica não existe isso. Houve uma escolha, houve uma sagração episcopal, houve um processo na Santa Sé, e o Papa que colocou Dom José para ser o bispo aqui, porque eles têm comunhão com o Papa lá em Roma. Os padres que estão nas paróquias, ninguém disse, gente, a partir de hoje eu sou padre, viu? Fala padre, não fala Cristo não, tem que falar padre, porque a partir de hoje... Não, houve um largar a família, anos de estudo, houve os votos menores, houve a ordenação diaconal, houve a ordenação presbiteral, e esse bispo que o Papa colocou é que vai distribuir nos padres nas paróquias que ele deve tomar conta, chamada diocese. E cada padre na sua paróquia, no seu santuário, vai ter com ele pessoas para cuidarem daquilo que é próprio do bom pastor, as pastorais. É por isso que a pastoral tem um nome de pastoral. A gente fala muito equipes. Equipe na igreja equivale a pastoral. Eu não falo pastoral acolital, pastoral dos cerimoniários, equipe, mas essa equipe é uma pastoral. Aí tem a pastoral do batismo, pastoral do matrimônio, equipe litúrgica ou pastoral litúrgica, ou seja, nós que somos ovelhas, somos chamados num grau menor a exercermos também um pastoreio junto com Ele que é o bom pastor. Então hoje quero colocar na presença de Deus, com muita gratidão, sem falar o nome, é claro, sem falar o nome, cada pessoa, um por um, que aqui no Frei Galvão ajuda em alguma coisa. Qualquer equipe, qualquer grupo, qualquer pastoral, seja de oração, de atuação, aqui na liturgia, que atua por trás, porque essas pessoas estão participando daquilo que é próprio de Cristo. Eu sou membro ativo na minha comunidade, eu ajudo lá no Frei Galvão. Então você faz parte de uma pastoral ou de uma equipe na igreja equivale a uma pastoral, para cuidar daquilo que é a arte de pastorear, de ajudar na condução daqueles que querem também servir Jesus, o bom pastor. Meus irmãos, nos sintamos assim. Nunca perca esta essência de quem você é. Eu sou ovelha do bom pastor. E o que significa dizer isso? Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Se eu estou fraco, Ele vai me fortalecer. Se eu estou com fome, Ele vai me alimentar. Se eu estou triste, Ele vai me acompanhar e no momento certo me exaltar. Se eu estou desempregado, Ele vai providenciar o emprego. Se eu não conseguir passar, Ele vai providenciar e vai me ajudar a ser aprovado. Tudo na nossa vida, Deus está nos ajudando. Ele está do nosso lado nos conduzindo, porque Ele é pastor. Ele é o bom e belo pastor, aquele que deu a vida pelo rebanho, mostrando que não há maior amor do que dar a vida pelos seus. Façamos como Jesus, amemo-nos
uns aos outros. Cuidemo-nos uns dos outros, que isso também faz parte do pastoreio, a começar da sua família, a começar da comunidade que você pertence, que você frequenta. Um cumprimento, um sorriso, uma interação agora na pandemia de maneira bem restrita, mas é preciso criar laços, é preciso conhecer os outros e me deixar conhecer pelos outros, é preciso conhecer a Deus e deixar que Deus me conheça, para que entre nós nos sintamos um só rebanho, tendo Jesus à frente, Ele que é o único bom e belo pastor. A Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unidos aos cristãos de toda a terra, oremos a Jesus ressuscitado, vivo, para que tenha muitos pastores a sua igreja, dizendo com alegria: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que o Papa, os bispos e os presbíteros se deem todos as ovelhas